a CBF não ser uma empresa querida no Brasil, para mim, isso é uma grande vergonha. A gente quer ganhar a Copa do Mundo ou quer fazer homenagem para o treinador brasileiro? Essas duas experiências te credenciam para você ser presidente da CBF, por exemplo? Eu atribuo realmente a perda ao meu episódio da final. Família escolar, era realmente uma família? Um clube do tamanho do Cruzeiro, completamente falido, na segunda divisão, meu CPF em jogo. Cheguei no vestiário, tirando a camisa, falei, Zagallo, eu tô bem, eu vou jogar. Um treinador estrangeiro hoje na seleção brasileira seria importante? A última vez que eu acordei essa hora foi em 94, só pra você saber. Já tava achando estranho, já marcar tão cedo. Essa aqui eu fiz muito pra você já, né, também. Serviu muito, né, galera? Fiz muito. Buscar cafezinho pra você, né? Tá vendo, galera? Verdade, viu? O fenômeno. E aí, irmão? Obrigado pela presença. Uma satisfação poder receber você aqui na minha casa. Pra gente contar um pouco dessas histórias aí que tu sabe melhor do que eu. Nunca foram totalmente bem contadas como tem que ser. Né? Não, fica à vontade aí. Prazer estar aqui contigo. Você sabe o quanto você influenciou na minha carreira, na minha vida. Portanto, fazer essa resenha contigo aqui é realmente um motivo de orgulho. Cara, deixa eu te falar. Vamos voltar. Lá em 94, nós tivemos a experiência juntos de sermos campeões, tetracampeões mundial. Você participou daquele grupo. Você, mais do que ninguém, sabe como é difícil ser campeão do mundo. Queria que você contasse um pouco o que significou aquele título para você de 94 para cá. Influenciou muito na tua história, principalmente como jogador de futebol dentro de campo? Influenciou muito, muito. Eu digo sempre que 94 foi a minha faculdade, né? Apesar de não ter jogado nenhum minuto sequer, foi uma fase que eu aprendi muito em 94. Antes também, né, na preparação, todos os bullying que eu sofria na preparação, mas foi uma época maravilhosa. Pô, garoto, mega influenciado pelos craques da atualidade, você, Bebeto. E eu ficava lá observando cada passo que vocês davam, observando como vocês se comportavam no grupo, observando como vocês atendiam a imprensa, como treinava, que tipo de treinamento. Tudo isso eu ficava observando e aprendendo, né? E ainda mais assim, você e o Bebeto, que são duas personalidades completamente diferentes, mas eu aprendia muito dos dois, assim, e, pô, dentro de campo vocês fizeram, assim, a melhor dupla, talvez uma das melhores duplas do futebol brasileiro de todos os tempos. E aquela faculdade para mim foi fundamental, porque me deu também a certeza de que eu estava no caminho certo, fazendo as minhas escolhas e querendo crescer. E vivenciar aquela Copa do Mundo, que é um evento que eu sempre sonhei em participar e chegar lá e, pô, ainda ser campeão, com os ídolos junto e ter carregado na bagagem todo esse aprendizado que eu tive lá, foi espetacular, foi determinante na minha carreira. Eu já ouvi você falar que tinha um cara na época da Copa do Mundo que te pedia sempre pra tu servir café, o caralho, fazia bullying contigo. É verdade isso? Muita verdade. Você principalmente, né? Mas outros também faziam, né?
Mas assim, era saudável porque existia uma relação que hoje em dia não existe mais no futebol, que é, primeiro, de um respeito absoluto dos caras mais antigos no grupo, né? E isso vinha de gerações e gerações antes de mim. Eu, depois de tudo que eu sofri e aprendi, eu repliquei isso também, logicamente, né? Normal, né? Normal. Mas hoje em dia isso não tem, e muito menos o respeito, né? Pelo cara mais antigo num grupo, pela história de um cara que conquistou muita coisa. Mas assim, eu fazia sinceramente com prazer. Fazia com prazer, apesar de saber que era um bullying, eu estava ali me enturmando, né? Pô, um garoto de 17 anos chega num grupo de campeões, só fera. E eu entendia que a minha adaptação, o meu envolvimento naquele grupo tinha que ser a partir da humildade, do inserimento, né, leve e gradual. Cansei de pegar a chuteira para você, limpar a chuteira, levar cafezinho, enfim. Mas valeu a pena. Valeu muito a pena, pô. Foi muito É, importante. Eu acho que o futebol, ele ensina muito, né, cara? Ensina muito as categorias de base, a convivência, a disciplina, o respeito, né, o diálogo. Eu acho que o futebol é uma escola que a gente deveria aprofundar muito mais nesse sentido e formar mais homens, né, e mais jogadores também, porque eu acho que as duas coisas elas têm que andar juntas, no paralelo. né? Na verdade, as pessoas só veem o jogador de futebol e entendem que o jogador de futebol conhece mais aqueles que são os que mais ganham, né? É. Os mais famosos, mas para chegar lá tem que ralar, né? Rala E a gente muito, ralou cara. muito, né? Muito, muito. E ralava errado, né? Muitas vezes, né? E quando eu falo que você me inspirou muito e você me moldou para ser o que eu fui, são coisas práticas, porque eu via você treinando muitas vezes com filé e você fazia aqueles treinamentos de bicicleta ergométrica, de potência máxima, sabe? Enquanto a galera toda estava correndo no campo, fazendo longa distância, e aí, muitas das vezes, as pessoas também não tinham a coragem de discutir contigo sobre o que fazer ou não, e aí passava. E comigo eu não fui tão intransigente, eu não brigava tal, e eu queria convencer de que fazer uma corrida de longa distância me fazia mal, e realmente me fazia mal. Lógico que eu sabia também que eu precisava de algum exercício aeróbico para poder competir. E aí eu lembro que, cara, a gente treinou durante muitos anos errado, né? Muitos anos. E até nisso, como eu disse, você me ajudou na minha carreira, porque depois que eu percebia que eu precisava realmente era de treinamento específico para as minhas características, aí as coisas começaram a evoluir muito rapidamente para mim também. Porque eu começava a treinar explosão, força, velocidade, ao invés de ficar correndo com o Cafu ou com o Roberto Carlos, né, uma longa distância, que isso me Eram acabava comigo. treinamentos que, nessa época, infelizmente, como você falou, treinava errado, né? Os preparadores físicos da nossa época entendiam que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, não conseguia separar. E graças a Deus hoje essa mentalidade de futebol já mudou. Uma outra coisa que eu queria saber de você, conta uma história assim interessante de 94. O que você, Tem o que você lembra assim de uma história, muito. tanto fora, dentro de campo, que talvez poucas pessoas saibam? Tua, assim, pessoal. Poxa, eu tenho centenas, eu tenho muita memória de 94. Uma que é muito boa relacionada a gente também, foi que acho que o Parreira queria testar alguma coisa com 3 atacantes, e a imprensa estava querendo isso. E aí você chegou um dia para mim e falou, cara, você tem que jogar, brother, a brecha tá aí, quando for falar tu tem que ser mais duro e tal. Aí eu fui, me colocaram lá para dar entrevista tal, e eu falei com todo respeito e dizia que é o Parreira que mandava e que eu estava ali para ajudar se ele precisasse. Aí quando eu voltei para o hotel, né, para a resenha,
Você me chamou num canto, me deu um esporro, cara. Cara, você tem que falar que tu quer jogar, não adianta ficar com papinho, treinador que sabe. Você tem que falar que quer jogar, porra, cara. E aquilo ficou também marcado para mim, porque você ganha também fora de campo a posição, né? Não é só nos treinos, e você ganha no comportamento, no que você fala, na tua ambição. E aquilo também ficou marcado na minha vida, assim. Mas 17 anos a gente releva um montão de coisa. Muita coisa. Eu olho para trás, 17 anos, cara, a gente não sabe porra nenhuma, né, cara? Não sabe nada, cara. E já com aquela pressão do mundo inteiro em cima, né, cara? Nós subimos, crescemos muito rápido, né? E às vezes a gente não tinha essa evolução, né, enquanto homem, de lidar com todos os problemas e situações do dia a dia, pressão, imprensa, torcida, enfim. É muita coisa para 17 anos. Por exemplo, a tua primeira Copa foi em 94, com 17. A minha tinha sido em 90. E quando eu joguei em 94 e a gente ganhou, eu tinha tido a experiência negativa de ter perdido em 90. E você foi o inverso, foi em 94 ganhou e em 98 perdemos. você perdeu. Essa sensação dessa perda dessa Copa do Mundo, é claro que o futebol se decide naqueles minutos ali, os 90 minutos, ou mais, ou dos pênaltis, quem é o campeão. Mas aquela seleção, no teu entendimento, ela estava preparada para ser campeã? Eu estava preparada para ser campeão em 98, mas eu atribuo realmente a perda ao meu episódio da final. Eu acho que se eu tivesse 100%, dificilmente a gente perderia. E muito provavelmente eu devo ter influenciado a outros jogadores a ter o desempenho, né, mais fraco, mais baixo, por causa do que ocorreu comigo, porque foi assim, meio que na frente de todo mundo, e aquilo afetou um pouquinho o grupo. Mas eu acho que o futebol, a gente aprende muito cedo ganhar e perder também. Então é muito mais traumático para o torcedor, né, para quem não vive o meio do esporte, do que propriamente para o jogador. Logicamente que, pô, uma final de Copa do Mundo ninguém quer perder, né? É um maior evento, o maior jogo, é o jogo da vida. Só que a gente está preparado para perder também, e a gente aprende a perder, a gente aceita a derrota, né? O atleta é assim, um dia vai ganhar, o outro vai perder, e tem que saber aceitar essas derrotas, buscar melhorar o que não foi bem. Isso é exatamente. Em 98 eu tive essa oportunidade de estar também com vocês, acabei sendo cortado. E muitas pessoas me perguntam o que aconteceu com o Ronaldo naquela final. E como não poderia ser diferente, eu nunca assim, procurei realmente saber a fundo o que aconteceu. Queria saber o que houve, no geral, naquele dia, fatídico dia. Né? Nós almoçamos no dia do jogo, acho que era meio-dia, depois fui para o quarto, Roberto Carlos também, e eu tinha o costume, um hábito de raspar a cabeça sempre no dia do jogo, e aí fui para o banheiro, raspei a cabeça, tomei um banho e deitei. No que eu deitei, eu já não lembro mais, e acordo, acho que retomo a consciência uns 3 minutos depois, e aí me falaram que eu tinha tido uma convulsão de aproximadamente 30, 40 segundos. Uma convulsão que depois a gente, uma série de exames no dia e depois da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, fui buscar a causa e não encontramos absolutamente nada. É como se nada tivesse acontecido comigo. Talvez o estresse normal, né, de uma final de Copa do Mundo, e um jovem de 22 anos. E aí eu acho que foi isso. Bom,
Joaquim da Mata, que era o médico ali, e o Lídio Toledo, o clínico geral e o médico, já me condenaram de não poder jogar e eu falei, cara, tem que ter alguma maneira de eu poder jogar, eu quero fazer os exames para garantir a minha saúde, vamos fazer o exame porque eu tenho que fazer de qualquer maneira, isso no dia do jogo, lá para as 2 horas, 3 horas da tarde. Aí fui para um hospital em Paris, fiz todos os exames, e aí tudo perfeito, não tinha como se nada tivesse acontecido, não encontrou nenhuma causa, nenhum problema, e eu bastante dolorido, porque uma convulsão é como se fosse uma cãibra 10 vezes mais potente. E aí eu estava sentindo que uma dor muscular, né? E aí, mas era uma tipo, era muito estranho porque ela ia passando muito rápido também. Tipo, depois de 2 horas eu já estava me sentindo muito melhor. E só que, pô, você chega na final do Copa do Mundo, você não está preocupado com a tua saúde, você quer jogar, né, Jogar e cara? ganhar, né? Quer ir lá e ganhar, tu não quer saber se, pô, tem um risco, ainda mais que a gente foi no hospital e fizemos todos os exames para saber se estava tudo certo e se tínhamos algum risco. E cheguei no vestiário, tirando a camisa, falei, Zagallo, eu tô bem, eu vou jogar. Os exames estão todos perfeitos e o Zagallo comprou minha briga. E aí jogamos muito mal. E se você for analisar o jogo friamente também, cara, pô, a gente toma 2 gols de escanteio. Zidane fazendo gol de cabeça que nunca tinha feito antes. O terceiro, que é um contra-ataque que já estávamos desesperados tentando tudo ali para chegar. Mas nós não tivemos chance em nenhum momento do jogo também de agredir, de machucar o time francês. Eu acho que foi alguma. Eu acredito no destino e que aquilo era realmente o que deveria ter acontecido. Só que foi muito duro, né? Foi duro, né? Difícil, né? Foi difícil demais. Ronaldo, vindo agora para o clube. Você começou no São Cristóvão, Cruzeiro, depois de Cruzeiro foi PSV e Barcelona. Eu também fiz essa trajetória. Esse começo de carreira fora do Brasil te deu muita experiência, te deu mais disposição de você ser o que você foi, o que você é para o futebol até hoje? Assim, no meu caso específico, tu entende que eu realmente te inspirei nesses 2 clubes que você passou? Muito, muito. Isso é mais uma coisa que você me inspirou, porque era o caminho, né? Porque os campeonatos europeus antigamente eram muito mais duros do que eles são hoje, né? A gente tinha um campeonato italiano que era o melhor campeonato do mundo, o espanhol que brigava ali, mas era considerado segundo, a Premier League era fraca, né? E tinha os outros países onde servia de uma adaptação, assim, né? Um campeonato mais leve, para você se adaptar com clima, cultura, velocidade do jogo. E aí, cara, quando apareceu a proposta, e eu acho que esse caminho eu tenho que ser muito justo e agradecido, porque você abriu essas portas para centenas de brasileiros depois que fizeram esse mesmo percurso. E foi muito bom. Foi a escolha perfeita. Primeiro, passar na Holanda para me adaptar ao futebol europeu e depois um desafio maior como Barcelona. Eu seguia os teus passos e entendendo que aquilo era uma necessidade de crescimento, um caminho que eu tinha que seguir para chegar no alto e não ir diretamente, né? Hoje em dia a gente vê muito jogadores jovens indo direto para o Real Madrid, direto para o Barcelona. Eu acho que
independente do potencial do atleta, eu acho que o jogador ele precisa ter uma curva de crescimento gradativa para ele durar mais tempo também. Na verdade, assim, o PSV, ele é um time grande do futebol mundial, mas para o nosso caso especificamente serviu como laboratório, né? Para a gente aprender algumas coisas, para a gente ter a experiência de como viver na Europa antes de chegar num time do tamanho do Barcelona. Foi o nosso caso. E você, no caso do Barcelona, foram 47 gols em 49 jogos. Naquele momento, era um recorde que você estava quebrando ali, inclusive o meu, que eu tinha falado lá que iria fazer 30 gols. Essa tua atuação no Barcelona, no teu entendimento da tua carreira, foi ali que você, tipo assim, cara, eu consegui fazer isso aqui no Barcelona, eu vou conseguir fazer o que eu quiser em qualquer outro clube. Assim, mais ou menos isso que passou na tua cabeça? Cara, era muito você isso, né? Você me influenciava muito nessa época e eu cheguei na Holanda falando que eu ia fazer 30 gols que nem você fez, que nem você falou e você foi e fez e depois eu cheguei no Barcelona falando também que ia fazer e ia acontecer igual que você fez e aconteceu. É engraçado isso, porque depois eu não me sentia tão confiante de fazer isso, né? E cheguei a uma época também que eu falava que ia ser o melhor jogador do mundo, mas não tinha noção do que eu estava falando, eu só falava porque você falou e achava que aquilo era o que eu devia falar também. É engraçado, mas aquilo também me ajudou a formar meu caráter, porque me ajudou a ser mais determinado, mais disciplinado, me ajudou me focar nos meus objetivos. Pô, na Holanda, o viver na Holanda não é uma coisa fácil para brasileiro, né? Pô, quando chega Clima, língua, né? novembro, dezembro, janeiro, cara, é muito frio. E antigamente não tinha calefação nos estádios, nem muito menos no gramado, que tem hoje em dia, né? Quantas vezes você não jogou? Eu joguei com o gramado congelado. Congelado, verdade. Então a gente passou muito perrengue, né, na carreira para assim, conquistar o que a gente conquistou. E a nossa determinação, eu acho que foi fundamental. O Barcelona realmente era um clube incrível, né, cara? É um clube incrível, uma cidade espetacular. Mas eu acho que eles têm um problema de gestão muito grande há muito tempo, né, cara? As escolhas, né? Eu acho que o tratamento que a gente recebeu no Barcelona, e digo por todos nós brasileiros que passamos por lá, né? Você foi o primeiro que terminou, saiu mal, brigado. Depois eu saí brigado de lá. O Rivaldo saiu brigado, o Ronaldinho saiu brigado, o Neymar saiu brigado. Olha a história que o Barcelona, né, criou com tanto brasileiro de sucesso, mas que no final a relação ficou deteriorada e terminou muito mal. Mas na tua concepção, hoje o Barcelona continua com uma má administração? Eu acho que não é a má administração, mas em momentos chaves, eu acho que tem decisões que não é o que a maioria das pessoas espera. Eu, por exemplo, fiz um ano espetacular no Barcelona. Chegamos a um acordo de renovação de contrato. Assinamos o contrato. Passa 5 dias, eles ligam e falam: a gente não vai poder cumprir, a gente não vai poder renovar. A gente está liberando você de negociar com quem você quiser. E, cara, aquilo para mim foi um soco assim no peito forte, né, cara? Eu tava adorando, a cidade é incrível, tava adaptado, tinha feito gol pra caramba. Pô, o time ainda ia ficar melhor, ia ter reforço. E só que eu não tinha medo de desafio. E aí apareceu a Inter de Milão, foi lá e me comprou. E a mudança
para o campeonato italiano, naquela época, é uma mudança de estilo de jogo muito grande, né, cara? Na Itália, os marcadores são mais duros, tinha muito time que jogava marcação homem a homem no campo todo, com um líbero sempre. E na Espanha, aquele jogo mais que a gente gosta, com a linha de zagueiro, que a gente se infiltrava e ganhava na velocidade, enganava em algum movimento. Na Itália, cara, tu vai pegar uma água, o zagueiro vai atrás de você e é mais difícil, não é que seja impossível, não era impossível de fazer gol, mas era mais difícil. Mas eu acho que a preparação, que nem eu disse antes, de o PSV para depois dar um passo grande, que nem o Barcelona, aí Inter, eu acho que esse aprendizado eu aconselho, quando eu falo com jogadores mais jovens, de dar sempre esse tipo de passo, assim. Primeiro um passo maior, depois vai aumentando os passos e aí você cria uma carreira sólida, né? Do que dar um passo maior do que as pernas. Ronaldo, 2002, pentacampeão mundial, e a seleção era chamada Seleção da Família Scolari. E o que você pode dizer sobre essa frase, família Scolari? Era realmente uma família, aquela seleção? Acho que todo time campeão, ele parte dos valores do grupo. Eu lembro que quando eu faço uma comparação de 94 para 2002, eu vejo os mesmos valores num grupo, né? Nós tínhamos grandes líderes em 94, em 2002 também tínhamos grandes líderes no grupo e, em especial, o Filipão, que comandava muito bem, protegia os jogadores de certas situações contra a imprensa, enfim, blindava bem a gente. Mas eu acho que, além da capacidade técnica e decisão dentro de campo, eu acho que é muito importante o grupo estar realmente unido. E unido não quer dizer que os caras têm que ser melhores amigos ali, não. Se for bons amigos e tiver boa relação, é melhor, mas não necessariamente precisa disso. Ele precisa cada um saber o que você tem que fazer, o que o outro tem que fazer, o que você pode entregar, o que não pode, e respeitar, né, essa movimentação dentro de um grupo e confiar um no outro, saber que, pô, se eu perder a bola aqui, vai ter um cara ali atrás que vai recuperar para mim e, pô, se eu fizer um gol lá, eu sei que lá atrás os caras vão segurar também. Eu acho que é muito disso, cara. Eu vejo muito esses valores na hora de comparar, assim, equipes vencedoras, né? Eu acho que o ambiente em seleção brasileira sempre foi muito bom e é fácil, é um ambiente leve, né? Inclusive até hoje ainda é. Mas o que eu acho que falta na seleção de hoje? Eu acho que falta realmente esse comprometimento de todos ali, de entender que cada um tem uma função e cada um dá o seu Fazer melhor, seu papel, né? fazer o seu papel e... Uma curiosidade, Ronaldo, existiu naquele 2002, claro que eu acabei não sendo convocado, atribuo isso único, exclusivamente ao treinador, que é o que manda, é o que convoca e o desconvoca. Mas teve por parte de alguns jogadores esse pedido? Você ouviu alguma coisa relacionada a isso, que para o Scolari não me convocar? Teve algum papo desse? Não, absolutamente não. Nenhum movimento de jogador, que eu saiba, não. Pode ter tido alguma coisa individual, mas em termos de grupo, absolutamente não. Até porque eu fui um dos últimos a chegar também, né? Eu não joguei nenhum jogo da eliminatórias para 2002. Teve aquela contusão séria, né? Eu estava com o joelho baleado e fui num amistoso há 2 meses da Copa, que eu fui convocado, joguei bem, depois fui convocado para a Copa. Mas assim,
eu não posso dizer durante a eliminatória porque eu não estava, mas durante a Copa a gente já estava lá, o grupo já estava fechado, você já não tinha sido convocado, mas eu lembro uma vez que eu perturbava o Filipão também, né, cara? E aí um dos treinos ele estava obrigando todos os jogadores a botar caneleira, uma bobagem assim que olhando para trás você dá risada, né? E aí eu não botei a caneleira, e botei um meião para cima, aí ele ficou me olhando e reparou que eu estava sem caneleira. Aí parou o treino, me deu um esporro do cacete, aí falou, caraca, eu não convoquei o Romário, mas o espírito dele veio no corpo do Ronaldo, filho da puta. Deixa eu te fazer a pergunta. Eu tinha vaga naquele time? Tinha, lógico, qualquer seleção, pô, qualquer time, tu vai ter vaga, eu acho. Eu jogaria no lugar de quem? Ah, isso Que aí pica essa pergunta. Mas assim, cara, mas é o tipo de coisa que eu não farei nunca, é ser treinador, porque imagina, ter um problema desse também é complicado, mas cara, jogador bom joga com jogador bom em qualquer situação, cara, e é só soltar eles que eles se entendem, né? Isso aconteceu comigo em várias, pô, a gente mal treinava e quando se encontrava na seleção a gente jogava feito música, eu e você, cara. A gente nunca perdeu um jogo na seleção, cara. Verdade. E não é que a gente tinha o maior entrosamento do mundo, né? Mas pô, a gente se olhava, a gente se entendia. Acho que jogador bom tem que jogar sempre. E aí é a administração do treinador, né, cara? O treinador é uma parte importante disso, né, cara? Dos clubes que você jogou, São Cristóvão, Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter, Milão, Real Madrid e depois Corinthians, e das seleções que você jogou, qual é o melhor time no teu entendimento que você jogou? Tanto nos times, juntando da seleção também. Eu acho que a seleção de 2002 me dava a sensação de que a gente podia ganhar qualquer jogo, a qualquer momento. Me dava uma segurança. Assim, 2002 com certeza foi o time que mais encaixado, mais protegido, mais ofensivo. Mas também a gente tinha os caras que era, pô, o Cafu, o Roberto Carlos voando para cima, para baixo, dava um equilíbrio embaixo incrível e os caras chegavam na frente como pontas. Essa seleção me dava a sensação de que podia ganhar qualquer time. Desses times que você jogou, na tua opinião, qual foi o melhor jogador que tu jogou dos times, sem ser da seleção? O Zidane. Era diferente? Era muito diferente. Muito classudo, muito técnico, simples. O Zidane jogava demais. O Gaúcho também, pelo amor de Deus, o Gaúcho jogou muito também. O Gaúcho é mais seleção, né? Tu chegou a jogar em clube com ele, não? Não. E o pior? Pior? Pior jogador? Cara, tem muito. Porra, tu consegue lembrar? Caraca. Umzinho, assim. Mas tem muito. Mas na seleção? Em geral. Cara, mas tem muito jogador, mano. Tá louco. Não, teve um no Real Madrid que era piada, cara, que era o Gravesen, um meio-campo dinamarquês. Dinamarquês, isso eu lembro. E era um cara até legal pra caramba, gente boa. Esse cara, agora, pouco tempo atrás, ele ganhou um torneio de pôquer de 50 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mas no futebol ele era muito ruim, ele marcava, dava porrada pra cacete. Mas E me diz uma coisa, não vou chamar o pior, porque a gente tá falando de brasileiro. O que tinha menos capacidade técnica que jogou contigo na seleção brasileira? Cara, mas teve gente também, né? Amaral era doído com a bola, não era? Mas corria, Mas né? corria, recuperava 10 bolas e entregava 9. É verdade. E o melhor de todos que você jogou?
Na ao longo seleção? da tua carreira? Fora eu. Vou te deixar, não vou te botar nessa encruzilhada. Cara. Você e o Gaúcho, acho que foram. O Ronaldinho e você, na seleção, brincavam muito. Era um nível muito acima. Muito acima. Obrigado. Para mim é uma honra saber disso. E outra coisa, falando agora da atualidade, vamos para a seleção brasileira. Esse protagonismo do Neymar na seleção brasileira, que a gente não pode fugir disso. Tu acha que isso é importante para que a seleção tenha um resultado positivo daqui para frente, principalmente para ser campeão daqui a 2 anos? Acho que o Neymar é muito importante para a seleção brasileira e bem fisicamente. Que era o nosso caso também. Quando a gente jogava, se a gente estivesse bem, a gente era sempre determinante. Mas a seleção vive problemas estruturais, né, graves, né? Acho que o Neymar ele maquia também de alguma maneira os problemas do nosso futebol, da nossa indústria, do nosso comando. O Neymar é uma figura que inspira os jovens, é uma figura que dentro de campo ele tem muita personalidade, ele arrisca, ele tenta, ele não tem medo de levar porrada, ele tem gol. Vou torcer muito para que ele volte bem, e aí, se ele estiver bem, eu acho que a seleção encontra um rumo bom. Tu entende que essa seleção hoje, com o Neymar, do jeito que joga, da forma que joga, ela tem condições de ser campeão do mundo? Antes de você responder, é porque é o seguinte, em 94, tinha um Romário, eu estava lá. A seleção jogava para mim, automaticamente também para o Bebeto. Em 2002, você estava lá, e tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldo. Nessa seleção a gente fala de um provável Neymar, que pode fazer a diferença, que a gente não sabe, pelo que vem acontecendo fisicamente com ele. E tem o Vini, que é hoje o nosso grande jogador. Dentro dessa lógica, como é que você entende a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo? Eu entendo que tem sim que partir de um pilar. Eu acho que o Neymar é um pilar importante, o Vinícius Júnior é um pilar importante também. Então a gente já tem 2 grandes jogadores. A gente tem que partir daí. Tem que encontrar uma maneira que o time jogue para eles, que eles tenham a responsabilidade também, mas que eles fiquem mais livres de desempenhar o que eles desempenham nos clubes, né? O Vinícius, o que joga no Real Madrid, é uma loucura o que ele faz no Real Madrid. Bem diferente da seleção, né? Ele não consegue desempenhar assim na seleção. Mas aí eu te pergunto, esse posicionamento dele da seleção, melhor, essa atuação dele na seleção, que é bem diferente do Real Madrid, isso tem muito a ver com o treinador? Eu acho que é 100% treinador. 100% treinador tem que... Cara, o treinador, na minha cabeça, ele não pode inventar loucura, né? Na minha cabeça, o treinador ele tem que buscar as melhores posições, os melhores jogadores e deixar eles livres de fazer o que eles fazem no clube, né? Porque eles foram convocados pelo desempenho do clube. Mas ele não consegue desempenhar assim na seleção, né? Eu acho que isso daí é um problema de posicionamento, não sei, de comportamento, mas eu acho que depende muito do treinador isso. Eu vi, teve um momento que, antes do Diniz assumir a seleção, tinha a possibilidade do Ancelotti ir para a seleção, e eu ouvi e li você dizendo que seria realmente uma grande solução para a seleção brasileira. Ou seja, independente do Ancelotti, você entende que um treinador estrangeiro hoje na seleção brasileira seria importante? Olha, eu não quero entrar no mérito de nacionalidade. Sabe por quê? Porque isso começa a virar um papo de
até de xenofobia, porque é futebol, né? Futebol, a gente quer ganhar Copa do Mundo ou quer fazer homenagem para o treinador brasileiro? Eu acho que os treinadores brasileiros estão 2 degraus abaixo do nível mundial. Por quê? Porque nós não evoluímos, nós paramos no tempo, né? Há pouco tempo que foi criado o curso de treinadores na CBF, e eu acho que as novas gerações que fazem esses cursos, que estão se preparando para o futebol adequadamente, vão acompanhar essa evolução, mas eu não quero discutir conhecimento, discutir metodologia, não é absolutamente nada disso, mas o futebol ele vai evoluindo. E as nossas características de jogo, que sempre foi drible, partir para cima, ter a bola no pé, controlar o jogo, eu acho que a gente ficou parado um pouco no tempo, tanto na velocidade, tanto na característica de jogador. Hoje você enfrenta um time alemão, por exemplo. Os caras têm 1,90 m e os caras são rápidos que nem um cara de 1,70 m. São fortes, e tecnicamente o europeu melhorou muito. Isso é trabalho, isso é desenvolvimento, né, cara? Porque a gente dominou o futebol mundial durante muitos anos. Agora é hora da gente ter a humildade suficiente de entender que, cara, estamos sendo superados. Não é à toa que a gente não ganha a Copa do Mundo, é porque alguma coisa a gente está fazendo mal. O que você acha do Abel, treinador do Palmeiras, que por acaso é português? Eu acho ele muito bom treinador, acho ele muito coerente, eu acho incrível, inclusive, a paciência e as brigas que ele tem na imprensa, porque, cara, a gente tem que evoluir num todo, não é só treinador e a gente contrata treinador estrangeiro que vem para cá e faz bem. A gente tem que saber admitir, entender o porquê que está indo bem, o que esse cara está fazendo bem, por que ele está tendo esses resultados. E a gente começa a questionar os métodos dele de vitória. Mas eu acho que a indústria do futebol tem que melhorar em todo sentido. Os jornalistas, né? Na verdade, quem tem personalidade está sempre sofrendo, né? Tá. Já reparou isso, né? Os O Abel autênticos. realmente, os autênticos principalmente. Já que a gente está falando aqui de atualidade, quando o Endrick apareceu, muitos fizeram uma comparação em relação a você. O que você entende disso? Não está muito cedo? É muito cedo e irresponsável, qualquer tipo. Fizeram isso comigo também, com 17 anos, me comparando com Pelé. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. E isso na cabeça de um menino de 16, 17 anos, cara, mexe muito, né, cara? Mexe muito. E eu acho que por isso que o crescimento da nossa indústria parte não só apenas de jogadores, treinadores, comissão, fisiologia, mas parte também da imprensa esportiva também entender a necessidade de evolução, a necessidade de também discutir o futebol de maneira profunda, com critério, com base, né? Não é somente, jogou mal, está fora de posição, ou, pô, foi uma vergonha. Eu vejo hoje as coisas na internet, no YouTube, jornalista criticando, analisando o jogo, é só isso, cara, é só agressividade, gritando, e ninguém discute exatamente o futebol. O que é importante. O que é importante. 2 jogadores hoje, brasileiros, independente que se joguem no Brasil ou fora, que na tua concepção teria que estar na seleção. Tem algum específico do Brasil que tu entende que teria que dar mais oportunidade? Não. Eu acho que, assim, olho as últimas convocações e das últimas Copas do Mundo, eu acho que o treinador que estava ou que está
ele chama realmente o que tem de melhor de brasileiro no mundo. Eu acho que as escolhas e os nomes, um ou dois poderia entrar, não sei te dizer quem exatamente, mas acho que do Brasil nenhum. Mas eu acho que os nomes são esses. Eu acho que o problema não está exatamente aí. Eu acho que o problema está no encontrar as soluções para os nossos protagonistas poderem ser protagonistas. Ronaldo, dentro desse programa aqui de Cara com Cara, a gente tem alguns quadros. E um deles é La Noite Me Encanta. E é claro que geral sabe que tu gostava muito da noite, né? Inclusive, em determinado momento da tua vida, eu tenho certeza até mais do que eu. Tem alguma história... Tem uma história que tu pode contar pra gente que aconteceu contigo, junto comigo, na Bolívia, na Copa América. De verdade, mas uma história verdadeira. É muito boa, essa história é fantástica. Copa América, né, 97. E aí, tranquilo lá, e tu vai e me chama. Tô vendo. Tô vendo. Vamos ali. Eu falei, vamos. Aí tu me leva para trás do hotel, assim, um hotel, assim, uns 3 andares e um muro colado. Aí você encosta as costas, assim, no muro do hotel e o pé no muro. E aí vai subindo assim. Do outro lado tinha uma escada. Aí da escada tu virava pro outro lado, tinha outra, e já tinha uma saída e tinha um táxi esperando. E aí a gente vai, não sei aonde, e volta. Dia seguinte eu treino mal pra caraca, eu treino assim, morto. Romário voando, você voando no treino. E aí eu falei, cara, não vou fazer nunca mais isso na minha carreira. E aí eu já voltei a fazer depois, mas 1 ou 2 vezes mais e depois assim, nunca mais. Fora do campo, qual foi tua época do ano que tu voou? Cara, a época de Madrid foi... A gente fala que Madrid era a cidade mais animada da Europa naqueles anos, de 2002 a 2007, assim, a gente quebrou Madrid no meio. Eu não conheci Madrid, eu conheci bastante Barcelona e tu também. Eu achava Barcelona, assim, em relação à noite, espetacular. Que pariu. Nada igual, até hoje. Muito... Eu não sei hoje, mas tô falando daquela época, aquela época na Barcelona à noite era incrível. Não, as duas melhores, assim, e Madrid, mas naquela época em Madrid era assim, minha casa, tinha um condomínio, que aí tinha minha casa, aí o Roberto Carlos, aí tinha o Beckham, tinha não sei quem, aí reunia todo mundo numa casa que já tinha o barzinho, luzinha piscante, fumacinha, aquela coisa toda, e a galera chegando. Assim, dificilmente a gente saía realmente, né, para a balada. A balada era mais em casa e a balada ia para casa. Era restaurante e casa. Casa, né? Mas Deixa eu te falar, era mais tu seguro. lembra de uma história nossa na Bolívia, dessa mesma competição, que a gente saiu do treino, a gente estava no ônibus, tinha umas meninas, faziam faculdade, que estavam paradas no sinal, e tinha uma que te olhou, tu olhou para ela e tal. Resumindo, marcou, e a gente acabou parando no apartamento delas. E isso aí que você contou, não sei se tu lembra bem, onde tu diz que fui eu que te chamei, ô seu filho da puta.
Não, essa foi outra. Foi outra, foi outra, Foi foi outra. outra. Mas essa história é verídica. Essa a gente tinha recebido, acho que o bicho também, de algum jogo, alguma vitória. Aí tava todo mundo com pacoteira de dinheiro. Aí essa, eu acho que o approach foi assim, ó, a gente tá com dinheiro, mas não temos tempo. Foi horrível isso. Cara, assim, na Copa do Mundo de 94 que a gente jogou, e ouro de 2002 que você jogou, tem alguma história assim tua, fora de campo, noite, que tu deu um rolé por aí, por lá? Hum. Só consigo lembrar da segurança do hotel, né, cara? Moisés? Não, Moisés não. A vigilante do hotel, Ah, que Ronaldão? o Ronaldo. Essa foi boa. Essa foi muito boa, mas eu acho que é impublicável. É, não dá isso. pra publicar, não, né? A gente não sabe como é que. Essa história é uma das melhores, mas não dá pra ir. Ainda não. Ainda não. Futuramente, quem sabe, né? Caraca, aquilo foi. Como essa porra é gravada mesmo, vou dar um tempo, vou dar uma olhadinha aqui. Continuando nesse papo de noite, dessas cidades todas que você passou, qual é a melhor cidade para se curtir uma noite legal? Em todo sentido. Hoje, sem dúvida, Madrid. Bom, eu sou apaixonado por Madrid. Madrid tem uma vida noturna, assim, de restaurantes e faz muito tempo que eu já não vou em balada, e para não dizer que eu não vou, eu vou no meio do ano, quando é férias de julho, agosto, que eu tenho uma casa em Ibiza, que eu vou há muito tempo e todo ano. E tem um lugar que eu gosto muito, que é a DC10, que é uma segunda-feira sempre, e essa eu vou quase toda segunda-feira do verão europeu. Mas assim, durante o ano, dificilmente eu vou em balada. Minha vida tá realmente... Mas, pô, eu fui muito em todas, eu acho. Mas Madrid sempre se destacava. Londres também era muito legal. Paris. Tu já mora em São Paulo há quantos anos? Moro em São Paulo desde que eu fui pro Corinthians. Aí depois eu saí, eu acho que uns 3, 4 anos. Eu acho que eu tô... eu vou e volto, mas tô desde 2009. Essa deixa aí foi boa do Corinthians. Teve um momento na tua vida que tu teve para vir pro Flamengo, chegou a treinar no Flamengo, muitos falou que você jogaria no Flamengo, e aí você acabou indo para o Corinthians. E te frustrou? Tu tem, assim, um tipo de frustração de não ter jogado no teu time de coração, que é o Flamengo? Muito. Eu fiquei... E carrego isso comigo também ainda. E me machuca também de pensar que eu não tive essa experiência de jogar pelo time do meu coração. Mas, acima de tudo, eu sou profissional e eu tinha que voltar a jogar. E eu fiquei treinando no Flamengo, na Gávea, 3 meses. Todo mundo passava, cumprimentava, bom dia, tchau, tchau. E, cara, evolução, assim, boa, sabe? Evoluindo bem fisicamente. Já dava para os caras ver que poderia sair alguma coisa. E não era absolutamente dinheiro que eu precisava, não era nada. Tanto que eu fiz contrato de risco com o Corinthians e depois a coisa foi melhorando. Aí eu, logicamente, também, né, renegociava e tal, mas assim, não teve nenhuma conversa, cara, com ninguém do Flamengo, e eu encontrava a galera todo dia, porque eu treinava lá, justamente o Flamengo abriu as portas do clube para eu treinar e me recuperar da lesão, e cara, nunca teve nenhuma conversa, nenhum convite, nada e, pô, eu também, né, tenho meu orgulho, né, e daí eu não sei porque o Corinthians ficou sabendo da minha evolução e veio o Andrés e a gente fechou, e foi muito rápido. Mas eu fiquei muito frustrado de não ter jogado no Flamengo, e
eu achava que já treinando ali ia ficar muito mais fácil, né, cara? Já tava cortando um caminho, né? Pois Vamos é, dizer assim. não, os Acabou caras não estavam me acontecendo. vendo e acabou não acontecendo. E, Ronaldo, é o seguinte, você teria vontade de ser presidente da CBF? Olha, eu acho que o mundo da bola tá me levando para ser, entendeu? Eu acho que no futuro, em algum momento isso vai acontecer. Tive uma experiência agora muito dura com o Cruzeiro, apesar de ter sido a experiência curta e de maior sucesso administrativa na minha vida. Eu tive um desgaste muito grande e ainda estou recuperando ainda meses que eu vendi, mas ainda estou me recuperando de todo o desgaste que eu sofri e o risco que eu corri também, porque um clube do tamanho do Cruzeiro, completamente falido, na segunda divisão, meu CPF em jogo cobrindo uma dívida de 1,2 bi, que eu não tenho esse dinheiro, não tinha. Então era um risco que corri muito, muito alto e, né, logicamente, a operação de venda foi um sucesso, foi muito boa, foi uma porrada financeiramente muito boa, mas eu acho que foi muito merecido porque realmente a gente salvou o clube, o Cruzeiro, de desaparecer, né, cara? Porque E você podia tava. traçar um paralelo, porque você foi CEO de dois clubes, Cruzeiro e Valladolid. Na tua opinião, o que foi diferente tomar conta desses dois clubes? São dois clubes de proporções diferentes. O Valladolid é um clube mais discreto, né? Uma cidade de 400 mil habitantes, e o Cruzeiro, quer dizer, e o Valladolid com uma capacidade de investimento menor, né? Um time que vai brigar ali para não cair, talvez vai, né, se for um ano muito bem, pegar uma Copa da UEFA, alguma coisa assim. O Cruzeiro já é um clube grande. O Cruzeiro, a pressão é maior, a massa de torcedor é maior, culturalmente, o Cruzeiro carregava historicamente, né, um quadro associativo onde dominou o clube e tiveram sucesso esportivo, mas administrativamente sempre foi um caos. Mas foi muito bacana, foi muito legal ter feito o Cruzeiro, porque eu tinha uma dívida moral com um clube grande, porque quando eu saí do Cruzeiro, fui para o PSV e eu achava que ainda tinha algo de dívida moral com o clube. Eu acho que eu quito essa dívida moral pelo que eu fiz com o Cruzeiro agora. Essas duas experiências que você teve, Cruzeiro e Valladolid, no teu entendimento, essas duas experiências te credenciam para você ser um presidente da CBF, por exemplo? Também. Eu acho que o fato de comprovadamente estar preparado para fazer uma gestão eficiente, eu acho que o futebol brasileiro tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa. A nossa indústria inteira tem que melhorar. Eu acho que a gente está parado realmente há muitos anos, com pouco investimento ou quase nenhum. Acontece que o Brasil é uma fábrica de craques, né, de jogadores, né, mas a gente tem que potencializar isso muito mais, né. Mas eu me sinto, sim, preparado e eu acho que tenho muitas ideias novas, tem muita coisa que já outras federações no mundo fazem. Eu acho que a liga no Brasil ela tem que acontecer o quanto antes para tirar essa responsabilidade Verdade. de CBF. Acho que a CBF se sobrecarrega muito com o Campeonato Brasileiro, né, com a administração dos juízes, árbitros, né?
Acho que a gente tem pouco investimento nos árbitros. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer. A CBF não ser uma empresa querida no Brasil, para mim, isso é uma grande vergonha, né? É um Tem grande cabimento isso. desperdício, né? Verdade. A CBF tinha que ser a empresa mais querida do Brasil. E se um dia eu chegar a concorrer a alguma coisa pela CBF, esse vai ser o meu objetivo, de fazer com que o futebol seja esse agente transformador no Brasil. A gente não vê projeto social da CBF, a gente não vê investimento em nada disso. Então, eu acho que é um potencial tão gigante, e logicamente eu adoraria poder ajudar a retribuir tudo que eu recebi do futebol com uma gestão histórica assim na CBF. Enfim, eu acho que a gente tem que, quer dizer, a credibilidade do futebol brasileiro fora do Brasil está cada vez menor, representatividade para fora ela não existe, e tem uma série de coisas que eu acho que eu poderia contribuir muito no caso de ser presidente na CBF. Flamengo ou Corinthians? Caramba. Corinthians. Barça ou Real? Madrid. Melhor treinador da carreira? Zagallo. Pior treinador da carreira? Cooper. Cooper. Hector Cooper. O que você se arrepende de ter feito? Muita coisa. Muita coisa. Não tem nada específico. Não, mas eu acho que eu aceito tudo como parte do crescimento mesmo. O que você não fez durante sua carreira e gostaria de ter feito? Eu fiz tudo que eu quis. Uma carreira. Um camisa 9 melhor ou do teu nível? Você viu jogar? Você. Obrigado. Apesar de eu gostava da 11, né? Tentou confundir todo mundo, mas você sempre foi um 9. Agora vamos entrar na camisa? Ronaldo, é o seguinte. Primeiro dizer que para mim é uma honra do caralho que eu posso dizer, e você sabe disso, muitas vezes as pessoas perguntam, você ou Ronaldo? Eu sempre vou falar eu, só para te saber. Mas, assim, com respeito e um entendimento que realmente você foi o fenômeno que realmente as pessoas dizem. Eu convivi com isso, tive a oportunidade da gente jogar junto na seleção brasileira. Infelizmente, acabou não sendo muito tempo, mas o tempo que foi eu desfrutei bastante. E sei que você tem vários fãs ao longo do mundo, e tu pode ter certeza que eu sou mais um. E a tua participação nesse programa aqui tem uma coisa, para mim, assim, pessoal, muito importante. Fico até emocionado. Obrigado por ter participado. Eu sou presidente do América, Mecão, um clube aqui tradicional do Rio de Janeiro, e não poderia deixar de te presentear aqui com essa camisa, que é meu nome atrás. Eu tenho certeza que você vai guardar com muito carinho. Com certeza. Estica aí. Ronaldo, um abraço do amigo de sempre, Romário. Irado. Boa. Obrigado. Obrigado, irmão.
Foi um Valeu. prazer também aqui. Obrigado pela resenha. A gente poderia fazer horas e horas aí, não ia acabar nunca o papo. Verdade. Mas obrigado por ter me influenciado muito na minha carreira, na minha vida toda. Negativo e positivamente. Tudo. Depois eu ia escolhendo o que eu ia. Valeu, irmão. Obrigadão. Valeu, obrigado.